Olá, meu nome é Francisco, eu sou médico clínico geral e médico de família e comunidade. Trabalho aqui em Gaspar, no Centro Clínico Integrativa Med e também no Hospital de Gaspar. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o coronavírus, um assunto bastante atual, com muitas informações, mas que ainda suscita muitas dúvidas. Pensando em isolamento ou não, né? Isso é uma questão que se discute bastante. O isolamento ele é útil, mas é útil realmente quando começa-se muito cedo. Então, muito nos primeiros casos, quando se começa muito cedo, o isolamento é realmente eficiente. Como nós vimos, por exemplo, na Itália, na Espanha, em alguns lugares nos Estados Unidos, que os casos explodiram muito rápido, foram os locais em que o isolamento começou muito tarde. E felizmente a nossa realidade aqui foi um pouquinho diferente e falo principalmente em Santa Catarina, que nós começamos o isolamento muito cedo, então talvez por isso hoje nós não vemos uma explosão muito grande de casos, embora a gente ainda deva observar no decorrer dos dias um aumento desses casos, mas o isolamento ainda é, claro, necessário, mas é bem provável que isso vá evoluir aí, talvez no decorrer dos próximos dias ou próximas semanas, de um isolamento completo para um isolamento mais seletivo, então do isolamento horizontal para um isolamento vertical, em que ficaria isolado mais as populações de maior risco, né? E uma coisa que a gente ouve bastante falar em alguns canais de imprensa e colocado principalmente como um fator negativo e não um fator positivo, é o fato de que hoje a maior parte dos casos confirmados e registrados de Covid-19 são registrados em pacientes jovens, né? E nós temos que pensar o seguinte, né? De cada 6 pessoas, apenas uma vai apresentar algum sintoma da infecção, ou seja, apenas uma parte das pessoas vai apresentar sintoma, muitas delas não vão apresentar sintoma nenhum. Dessas poucas pessoas que vão apresentar os sintomas, mais de 80%, cerca de 85%, vão ter sintomas leves ou moderados. Então vão ter febre, dor no corpo, uma dor de garganta, um pouco de tosse, mas não vão precisar de hospitalização, vão poder tratar em casa. Em torno de isso, mais ou menos 80%, em torno de 15% das pessoas vão ter sintomas mais graves, vão ser pessoas que vão precisar de hospitalização, de cuidados hospitalares, mas que não vão desenvolver formas muito graves e talvez não precisem de auxílio para respiração, de intubação e coisas assim. Ao passo que 5% dessas pessoas vão desenvolver formas críticas muito graves e que vão precisar de intubação, vão precisar de auxílio respiratório, vão ter internações muito longas. Então, se nós pensarmos que a maior parte das pessoas, então, confirmadas com a Covid-19 são pessoas jovens, significa que o isolamento está funcionando. Ou seja, dentre as pessoas expostas ao vírus, as que mais estão pegando a doença são as pessoas jovens, ou seja, as pessoas nas faixas de menor risco, certo? Então, as pessoas que menos vão desenvolver sintomas e as pessoas nas quais a mortalidade é muito baixa, tá? Então, em pessoas com idade menor de 59 anos, se tem estudos que comprovam que a mortalidade é menor do que 1%. Né? E tem alguns estudos que dizem que a mortalidade é menor ainda do que 0,2% em população menor do que 60 anos. Né? Então, isso é um dado positivo e não um dado negativo. Quando nós começarmos a ver um predomínio de casos em faixas etárias maiores, aí nós precisaremos ter um cuidado e talvez uma preocupação maior. Fiquem bem, se cuidem e um grande abraço.